Já deu uma olhada para a direita, para a esquerda aí? Amém? Já viu quem está do teu lado, atrás de você? Às vezes o culto começa, a gente está compenetrado, né? Está ali atento e às vezes não percebemos aquilo que acontece à nossa volta. Isso é bom. Então temos uma oportunidade no meio do culto para dar uma olhadinha, né? E aí, quem está atrás de mim, quem está do meu lado, né? Às vezes a pessoa que está atrás de você chegou em um estado que a única coisa que ela precisa é de um sorriso teu. Então olhe para ela, dá um sorriso para ela. Amém? Dá um sorriso para ela. Aleluia. Dá um sorriso para ela. Amém. Isso é bom. Isso é bom. O Senhor está no meio de nós. Amém? Você crê nisso? O Senhor está nesse lugar. É bom estarmos aqui porque nesse lugar cremos que o Senhor tem ordenado suas bênçãos sobre nós. Amém? Aqui temos sido sarados, temos sido curados pelo Senhor. O Senhor tem falado ao nosso coração, tem iluminado os nossos passos. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que bom que você veio, que bom que você está aqui hoje. Quero convidar mais uma vez você a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Bendito é o Senhor, ó Deus, que está nesse lugar conosco. Ó Pai, Tu tens contemplado a cada um de nós na nossa intimidade. Tu sabes bem, ó Pai, o que somos, o que temos e quais são as nossas necessidades, ó Pai. Tu conheces bem as nossas limitações e é assim que o Senhor tem cuidado, é assim que o Senhor tem tratado de nós sempre de uma maneira tão especial. Obrigado. Nós queremos aqui honrá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo. E tudo isso, Pai, através de ofertar a nossa vida como uma oferta viva no Teu altar, de corações quebrantados, de espíritos contritos. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe. Agora fala conosco. Aqui o Senhor tem falado conosco, ó Pai, desde que entramos. E quão bom é saber que Tu estás no meio de nós. Quão bom é saber que Tu tens, ó Pai, contemplado as nossas aflições e tem falado conosco. Obrigado, Senhor. Ainda estamos aqui atentos, prontos para Te ouvir. Fala conosco. Te pedimos em nome santo de Jesus. Amém? Aleluia. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Juntos podemos adorar, juntos podemos bendizer. Juntos nesse lugar, casa de oração. Ao longo dos dias, ao longo do mês, nós temos falado sobre um assunto que nos move. É tomar posse de uma promessa que o Senhor dirigiu para nós. Em uma oportunidade disso, o Senhor nos alertou o propósito da sua vinda. Ele disse para nós que o nosso inimigo não veio senão para matar, roubar e destruir, mas que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E sobre isso temos falado ao longo desses dias. Vimos que é um propósito central da parte do Senhor para conosco, que nós tenhamos vida e vida plena. E temos visto e temos compartilhado que há em nós alguns deveres a serem vistos, a serem achados, a serem contemplados em nós, e que o Senhor quer produzir, que o Senhor quer tratar, que o Senhor quer lapidar, que o Senhor quer estabelecer na minha e na tua vida, na vida da igreja, para que, sendo encontrado isso, então tenhamos a alegria de poder viver de forma plena e gloriosa como Ele deseja, como você busca, como você sonha. Amém? Você quer ser feliz? Quem aqui quer ser feliz? Amém? Tem alguém que não quer ser feliz? Temos isso em comum, né? Buscamos a felicidade. E a minha felicidade não é igual à sua. Você percebeu? Que algo que possa me fazer muito feliz, para você talvez não seja nada. Talvez para você não tenha peso, não tenha significado, mas para mim é o centro. E talvez aquilo que para você te faz tremendamente feliz, para mim é coisa simples. Mas o que é glorioso nisso é que o Senhor me sonda, te sonda e conhece aquilo que nos traz paz. E é o que nós lemos, que nós já ouvimos. A paz que o Senhor nos dá, não a dá como o mundo a dá. A
paz do Senhor, ela transborda a ponto de preencher, de te inundar, e inundando você, ela transbordando, alcance todos quantos estão à sua volta. Isto é vida em abundância. Então, qual é o meu dever? Vimos que nós temos um dever de abraçar e de aceitar esta salvação tão gloriosa que o Senhor nos oferece, que de graça nos deu, pagando o preço da nossa morte. Jesus se entregou por mim e por você, dando a mim e a você a possibilidade de viver essa vida plena que Ele nos oferece. Você está aqui? Amém? Aleluia. Esta é a razão e o propósito de estarmos aqui, de estarmos falando sobre esse tema, sobre esse assunto, porque é alvo do Senhor. É um alvo que Ele tem de olhar para você e ver você vivendo de forma plena, gloriosa, absoluta. Vivendo de forma regalada, sacudida e transbordante. Amém? Então eu quero compartilhar com você mais um dos deveres que precisam ser encontrados em nós, encontrados na igreja, visto em mim e visto em você, para que uma vez isso então encontrado, seja um elemento que nos garante a posse desta vida e vida em abundância. Amém? Quero compartilhar com você o que está na palavra do Senhor. Ele diz assim, em Êxodo 25:40. Gostaria que você ficasse atento. Porque isso diz respeito a uma virada de chave na tua vida, na tua história. Sabe aquela vida que você vem tendo e talvez você possa dizer: eu luto, trabalho para alcançar a felicidade desejada, e parece que isso é utopia, parece que isso é só um sonho da minha cabeça, ao qual eu não vou alcançar jamais. Mas eu quero compartilhar que o Senhor te sonda, que o Senhor te conhece, sabe das tuas dores, sabe das tuas aflições, sabe, conhece o teu trabalho, o teu empenho para com Ele. Em Êxodo 25:40, diz assim o Senhor: vê que nos faças conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Talvez você possa estar pensando assim: que palavra estranha. Atenta, pois, que os faça conforme o seu modelo que foi mostrado no monte. Eu quero trabalhar para você que uma vez que nós temos que abraçar a nossa salvação, receber a nossa salvação de forma plena, racional, nós também devemos criar e estabelecer em nós um formato. Você sabe o que significa formatação? Formatação significa você acertar, você condicionar as coisas no lugar devido, no lugar adequado, aonde a sua apresentação ao olhar seja plena, bacana, inteligível. Então, faças conforme o que no monte te foi mostrado. O Senhor mostrou muitas coisas aos seus servos. Para Noé mostrou um projeto, a arca. Lembra disso? Para Moisés mostrou o Senhor a arca, dando todos os detalhes dela. Um projeto, a qual totalmente formatado, totalmente perfeito e pronto. Adão somente Noé somente seguiu o projeto, porque já estava tudo ali formatado, tudo esquadrinhado, tudo posicionado no tamanho, na forma. Entende isso? Então é necessário que eu e você estejamos atentos a tudo quanto o Senhor tem mandado, tudo quanto o Senhor tem falado para nós.
tudo que o Senhor desenhou para mim, tudo que o Senhor desenhou para você. Sabe por quê? O meu dever é de estar formatado, de estar desenhado de forma com que o Senhor estabeleceu. O Senhor precisa olhar para mim e ver a imagem perfeita da formatação, que é Cristo Jesus, o Senhor. O Senhor é a perfeição. Então Deus olhou para mim, olhou para você. Você precisa estar formatado segundo a imagem do meu Filho. Esse é o meu dever, de ao longo dessa trajetória, dessa pequenina trajetória, procurar me enquadrar, me esculpir, me moldar a imagem de seu Filho, para que qualquer um que olhe para mim e olhe para você, veja a Cristo, veja o Senhor. Faças conforme o modelo que te mostrei no monte. O modelo perfeito está em Cristo. Em João 13:15, o Senhor diz assim, talvez para você que ainda não tenha conseguido observar a necessidade de ter esse dever, de estar se ajustando aquilo que o Senhor tem já planejado, Ele diz: eu vos dei um exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Palavras de Jesus, né? Ele diz: olha, eu sou o exemplo, eu sou a formatação, eu sou aqui o modelo que você deve seguir. Mas eu não sei como andar. Olhe para Jesus. Eu não sei o que falar. Ouça Jesus e fale como Ele. Eu não sei quais obras devo fazer. Observe as obras de Jesus e faça igual. Aí você vai então perceber se você está formatado conforme o modelo que te foi dado. Qual o modelo que nos foi dado? Se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu poder, a sua majestade, e se entronizou no meio de nós, para que eu e você não tenhamos amanhã desculpa de dizer: Senhor, eu não sabia como formatar, eu não sabia em que me moldar, o que seguir, o que fazer, o que realizar, eu não sabia. Eu vos dei o exemplo para que façais como eu fiz. Sabe, irmãos, quando nós escrevemos uma carta ou qualquer documento, nós temos a necessidade de formatá-lo. Não é só colocar o que está na mente, na cabeça. Eu preciso redigi-lo de uma tal maneira que fique adequadamente formatado, para que haja plena compreensão daquilo que eu estou querendo dizer ou mostrar. Então tudo aquilo que o Senhor quer mostrar para o mundo, tudo aquilo que o Senhor quer mostrar que o mundo veja, está em você. Você é a imagem do Senhor. E o que o mundo está vendo? Está vendo uma boa formatação? Você está formatado, alinhado, ajustado conforme a imagem de Cristo? Eu vos dei o exemplo. Nós temos um exemplo para seguir. A Noé tinha ali um projeto para seguir. A Salomão tinha um projeto do templo. Amém, irmãos? Todos os detalhes dele, cortinas, até as pequeninas coisas estavam ali já estabelecidas, planejadas, para que Salomão seguisse conforme o plano do Senhor. Jesus olhou para você, Deus olhou para você, para mim, para nós, para a igreja, e tem um plano estabelecido para nós, tem um plano estabelecido para você. Eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, esperança e futuro. Jeremias, né? Pelo profeta Jeremias, capítulo 29, 11, se não me falha a memória.
Porque bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que... Qual é o propósito de Deus? Qual é o fim que o Senhor espera que você tenha? Senão que você tenha vida e vida em abundância. Eu sei qual é o pensamento que eu tenho de você, e por isso dei o exemplo, para que você siga, para que você se formate a esse modelo que eu te ofereço. Esse é o modelo perfeito. Eu quero que você vá se enquadrando, vá se moldando. Isso aqui não está igual, então deixa eu me ajustar aqui para que fique igualzinho. As minhas palavras não condizem com as palavras do Senhor. Opa, deixa eu ajustar isso. Meu comportamento não está igual ao do Senhor, então opa, deixa eu mudar, deixa eu transformar isso. Existe um exemplo para mim, existe um exemplo para você que deve ser plenamente seguido à risca. Porque ele remete a nós sermos a imagem e a semelhança do exemplo, que é Cristo o Senhor. A vida, a minha, a tua, a nossa, deve ser seguida de uma plena transformação. A minha vida não pode ser a mesma de ontem. E a de ontem não foi a mesma da de anteontem. Eu e você precisamos seguir crescendo em novidade de vida, sendo formatado, ajustado a cada dia à imagem daquele que nos foi dado por exemplo. Devemos pisar onde ele pisou. Isto está proposto para mim como um dever a ser alcançado, a ser estabelecido na minha e na sua vida. A igreja precisa ser moldada, formatada à imagem e à semelhança do seu Senhor. Paulo, quando escreve aos Romanos, nossos irmãos de Roma, capítulo 12, ele fala um pouquinho sobre isso. E uma das coisas que nos faz nos ajustar com a imagem perfeita do Senhor, nos faz tomar a imagem e a semelhança dele, a primeira coisa é racional, é pensarmos e avaliarmos como somos, como estamos, como estamos seguindo, caminhando, no que estamos pensando, no que estamos esperando, o que estamos produzindo, se está conforme o exemplo que nos foi dado ou não. Paulo diz assim no versículo 2: Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com as coisas que você tem visto, com as coisas que você tem ouvido, com tudo aquilo que tem sido proposto para você. Não é essa a formatação que Deus espera que você tenha, a formatação do mundo, ser igual ao mundo, ter as mesmas expectativas do mundo. Não é essa. Ele disse: olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Novidade de vida, transformação, dia a dia, pela renovação do vosso entendimento. Você precisa entender, compreender de forma racional que você não deve e não pode estar igual estava ontem. As obras precisam ser crescentes, você precisa amadurecer. Se ontem você deu fruto a 30, hoje se espera uma maior produtividade no reino. Se espera 60, 100 por 1. E sabe por que isso não é difícil? Porque você tem o exemplo, você tem o projeto na mão, visível, palpável, compartilhado, vivo, andando com você. Você tem um exemplo. Diz isso para o seu irmão aí: você tem um exemplo vivo com você. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, senão que você tenha vida e a tenha em
Oh glória! Você percebe isso? Vida e vida em abundância. O Senhor quer te ver e quer te fazer feliz, irmão. Feliz, irmã. Por isso ele disse no Salmo 37: entrega totalmente o teu caminho ao Senhor. Regozija-te nele, alegra-te nele. Ande segundo os seus planos, seus sonhos. Ande segundo o seu exemplo. Alegra-te nele e ele considerará o que deseja o teu coração. Aleluia. Alegra-te nele, regozija-te nele, receba essa salvação gloriosa, testemunhe dela, aleluia, e se formate a ela, se enquadre nela. Hoje estávamos falando aqui há pouco, que muitas vezes nós não vemos Cristo nas pessoas. As pessoas não estão se formatando nela. Aqueles que dizem que o seguem não fazem o que ele faz, não falam o que ele falou, não produzem as obras que ele produziu. Parece que estão mais conformados com este mundo e os planos e os projetos desse tempo, peregrino, pequeno, do que o eterno, glorioso, que está proposto para cada um de nós. Portanto, em 2 Coríntios 3,18, Paulo diz assim: mas todos nós, com a cara descoberta, sabe, irmãos, é muito difícil você dizer assim: ó, eu estava errado, viu? Você me desculpa. Isso é mostrar a cara, isso é escancarar a cara, sabe? É você reconhecer o erro e o engano. Você dizer assim para o outro: olha, eu pensei que estava certo, mas totalmente errado eu estava. Você me desculpa, você me perdoa. Mas todos nós com cara descoberta, arrependidos no Senhor, seguros que o caminho não era aquele que estávamos buscando, mas que realmente nós precisamos nos transformar, renovar a nossa mente, o nosso entendimento, para que então possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, refletindo com um espelho. Isso é real, isso é necessário. Exame. É necessário ver quais são os frutos que temos produzido, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Aleluia. Somos transformados de glória em glória, irmão, de bênção em bênção, de contato em contato, a cada vez que o Senhor fala conosco, a cada vez que nós nos colocamos na sua presença, a cada vez que jejuamos, a cada vez que oramos. E quanto nós temos feito disso, né? Foi nos perguntado aqui hoje. O quanto temos empenhado do nosso tempo? Quanto você tem empenhado do seu tempo para o reino? Quanto você tem empenhado do seu tempo para estar em oração, estar em diálogo com Deus, em contato com Ele? Eu sempre tenho dito que o Senhor está comprometido, totalmente comprometido com aqueles que estão com Ele. Você quer um comprometimento maior do Senhor para a tua vida? Quer que Ele esteja mais atento a você? Se volte para Ele e Ele se voltará para você. Diz o Senhor: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. De glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Como num espelho. Quando você olha no espelho, o que você vê? O que você tem visto? Qual é a formatação daquilo que você observa no espelho?
temos um exemplo a seguir, temos um exemplo a buscar. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dever deve ser, ele precede obediência, sabe? Quando eu tenho um dever, não quer dizer que está sendo imputado a mim o querer ou não, sabe? Eu fazer ou não. O dever deve ser cumprido, deve ser realizado. Dever de se formatar a imagem plena do Senhor. Na primeira carta do apóstolo Pedro 1,14 diz assim: como filhos obedientes, não conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Eu não sabia, tá, mas agora sabe. Agora sabe. Você tem um exemplo, você tem um projeto pronto para seguir, Jesus o Cristo. Você sabe que agora não é um pedido, é um dever de cumprir. Precisa ser achado, precisa ser visto em você. Abrace essa salvação com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E então, comece a refletir a imagem daquele que te chamou, aquele que te arrancou das trevas e te tem transportado para o reino do Filho do seu amor. De glória em glória. A cada dia, a cada momento, a cada circunstância, dependa de mim e de você demonstrarmos o dever, revelarmos o dever que temos de expressarmos em quem nós temos crido. A maior apologia da fé que você pode demonstrar para qualquer um que olhe para ti é como você vive, é quem vive em ti. O apóstolo Paulo sabia bem disso. Ele disse: a vida que agora vivo eu na carne, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você percebe a necessidade de estar formatado, de estar alinhado com o coração de Deus? Isso é um dever meu, é um dever seu sempre. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhas em vossa ignorância. Sabe, irmão, as coisas velhas já passaram, agora você sabe, é coisa nova. Não adianta você insistir nas coisas velhas. Sabe por quê? Porque não se coloca vinho novo em odre velho. O Espírito Santo quer habitar em ti, coisa nova, coisa boa, coisa tremenda. Mas as coisas velhas precisam seguir. Você tem que se apresentar como um odre novo, para que o Espírito agora, cheio de graça e poder, te enche e transborde em ti. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhas. Vontade de ser e ter, coisas que Deus nunca quis que você fosse ou tivesse. Lutasse por isso, porque Deus tem um plano perfeito para você. E o plano perfeito do Senhor é que você tenha vida e a tenha em abundância, sabendo bem qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para você. Aleluia. O 15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa, aleluia. Você percebe isso? Que é um dever meu e seu de sermos santos, como Ele é santo, de estarmos na luz como na luz Ele está.
de sermos a sua imagem e a sua semelhança, no nosso assentar e levantar, na nossa entrada, na nossa saída, nas palavras que saem dos nossos lábios, nas obras que produzimos. As coisas velhas, irmão, diz para o seu irmão, as coisas velhas já passaram. É tempo agora de coisa nova. É tempo agora de novidade de vida. Nossa, olha, quem viu, hein, isso no passado, olha agora, como é que está. Nossa, isso era assim, isso era assado. Esse é o juízo que o povo, que o mundo faz. Porque vê em nós uma nova formatação, vê em nós um novo desenho. Agora vem o desenho, o formato de Cristo em nós. É um dever meu, é um dever seu, é um dever da igreja. É se apresentar como modelo para este mundo, como exemplo para este mundo. E é necessário fazê-lo de forma que, aleluia, oh glória, o mundo o deseja, o mundo queira, com sede, com fome, também abraçar esta fé e se moldar e se formatar a este desenho, a este plano perfeito. Você percebe que isso está proposto para você, está sendo anunciado para você, não como algo que você possa dizer não. Isso é estabelecido, isso é proposto, isso é dever a ser cumprido, dever a ser achado e encontrado. Então cabe a mim e cabe a você, como santos, como aquele que nos chamou, sejamos nós também santos em todo o nosso procedimento, formatados à imagem e à semelhança do Senhor. Esse é mais um dever meu e seu. No curso dessa nossa pequena trajetória, até que sejamos transformados nisso que é corruptível em algo incorruptível, nisso que é imperfeito em algo perfeito, até aquele grande e glorioso dia que nos há de alcançar. Devemos viver com esse dever pleno, claro, sendo estabelecido e mostrado dentro e fora da igreja. O mundo precisa de ver exemplo a ser seguido. Portanto, irmão, portanto, irmã, não se conforme com este mundo. Não permita que ele dite as regras para você. Não permita que ele estabeleça o caminho que você deve andar. Não estabeleça as amizades que você deve ter. Não permita que ele venha a traçar aquilo que brota no teu coração. As coisas velhas já passaram. Jesus te chama. Sabe quando ele disse isso para Zaqueu: chegou a salvação nessa casa? Lembra? Senhor, vê se há em mim alguma coisa diferente que não está formatada, que se eu tiver falado a alguém, eu vou retribuir 3, 4 vezes mais. Chegou a salvação nessa casa. Glória a Deus. Que o Senhor não olhe para mim, olhe para você. Ao sairmos daqui, chegou a salvação nessa casa, chegou a salvação nesse lugar. Formatados à imagem e à perfeição do Senhor. Amém? Tem promessas para você, promessas de vida e vida em você quer? Porque todas as coisas que o Senhor fala, todas as coisas que o Senhor te faz saber, todas as coisas que o Senhor faz chegar ao teu coração, Ele diz: se você quiser e me ouvir, só se você quiser e me ouvir, comerás o bem desta terra. Sabe, Ele é assim,
Ele propõe, tem planos estabelecidos, gloriosos para nós. Basta que eu e você venhamos a cumprir o dever pelo qual fomos chamados. Lembra, Ele tirou de lá, das trevas, e tem transportado você para o reino do Filho do seu amor. Oh, Jesus glorioso, Deus tremendo. E tudo isso num tempo peregrino, pequeno. Irmão, vai passar. Vai passar todas essas coisas. Tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que dita para você o caminho contrário ao reino, vai passar. Por isso ele disse: passarão céus, passarão terra, mas as minhas palavras não passarão. As promessas que eu fiz, não as fiz como homem, porque eu não sou homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Tem promessas gloriosas para você. Eu quero orar com você. Quero buscar no Senhor, para que eu e você nos encontremos e nos apresentemos diante do altar, sempre no formato que Deus espera que nós venhamos a estar, formatados à imagem de seu Filho, o Cristo, o Senhor. Quero convidar você a ficar de pé por um instante. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas o Senhor tem nos dado espírito de covardia, mas de coragem, aleluia, para vencer o mundo. Você não está só. Todas as medidas que você tiver que tomar para repudiar o mundo, Deus te sustenta. Dai um passo para mim, eu darei um passo para vós. Tornai para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor. Estamos aqui, Senhor, em tua casa, neste lugar, agradecidos ao Senhor por tua presença no nosso meio. O Senhor que nos sonda e nos conhece. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e notifica-nos. Toma-nos pelas tuas mãos. Nossa vida é entregue mais uma vez no teu altar, como uma oferta viva, Senhor, de corações quebrantados e espíritos contritos na tua presença. Transforma-nos, ó Deus, segundo a tua vontade. Estabelece, Senhor, a tua imagem e a tua semelhança em nós. Que olhe para nós o Senhor e encontre verdadeiros adoradores. Que olhe o Senhor para nós e vejam homens e mulheres por dignos de serem chamados de teus filhos. Glorifica, ó Pai, o teu nome. Glorifica o teu nome em nós. Em nome de Jesus. Ajuda-nos a vencer as nossas fraquezas, ó Pai, as nossas fragilidades, ó Deus, e nos colocar na posição que tu espera. Gratos oramos a ti só no nome santo de Jesus, porque o teu amor excede o nosso entendimento, ó Pai. Na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nas consolações eternas do teu Espírito Santo, que seja conosco não só agora, mas para todos sempre. Amém? Meu desejo, irmão, meu desejo, irmã, é que você saia aqui formatado, desenhado, segundo o plano de Deus para a sua vida. Que você, ao sair desse lugar, seja visto e identificado como o Filho do Altíssimo, o Cristo, o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Amém? Aquele que há de vir, aquele que virá ao som da trombeta, aquele que há de vir e separará o joio do trigo, aquele que há de vir e separará os bodes da ovelha, aquele que tem na mão a pá para limpar a sua eira. Que o Senhor possa olhar para você e você ver um sorriso nos seus olhos. Meu desejo é que você tenha uma semana abençoada, que as bênçãos do Senhor corram atrás de ti, te alcance e se estabeleça. Amém? Que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa ir em paz e que Deus te abençoe no nome santo de Jesus. Quero lembrar os irmãos que na quarta-feira estaremos aqui juntos, reunidos orando por você, orando pela tua casa, pelos teus filhos, pelo teu sonho, pelo teu trabalho, pelas suas necessidades. Amém? Às 19 horas estamos aqui juntos, reunidos no nome santo de Jesus. Amém?